Vamos ler no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 16, versículos 1 ao 4. Mateus 16, versículos 1 ao 4. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Meus irmãos, a Bíblia, ela é perfeita, não é? Ela traz para nós alertas de ambos os lados e ela acaba aparando todas as arestas para que não fique nenhum tipo de dúvida com respeito àquilo que está escrito. Ao mesmo tempo que Jesus fala da consciência que nós temos, e realmente a temos, a palavra também nos fala sobre o esfriamento do amor pela multiplicação da iniquidade. Deus abençoe a diaconisa Rosélia. Vou tomar uma água fresca aqui. Então, é claro, não é notório, que a gente sabe que isso que está acontecendo nesses dias é sinal dos tempos. Nós estamos vivendo aí a véspera do arrebatamento. É claro que, como a contagem dos anos do ser humano é de 100 e alguma coisa, né? A média de vida do brasileiro está em 70 e poucos anos, mas é a média, né? Tem gente que chega aí, passa disso, né? E passa bem, com saúde, enfim. Mas ainda assim é um sopro em relação à eternidade. Então, quando a gente fala que a vinda do Senhor está às portas, ela pode acontecer hoje, como pode acontecer daqui 10 anos, daqui 15 anos, mas o fato é que, se nós olharmos, eu tenho os meus 52 anos de idade, e eu sei que o mundo hoje está diferente de quando eu era adolescente. O mundo está diferente de quando eu era adolescente, e é notório isso. E quem tem mais idade, bem mais idade, sabe que nós já passamos por algumas mudanças significativas, coisa de 100 anos para cá, não é uma... A gente pensar, por exemplo, não vamos pensar nessa coisa de pensar na Terra com milhões de anos, enfim, essa coisa toda não, pode perfeitamente ser essa a data da Terra. Nós já ministramos isso aqui, talvez quando estivemos ministrando o Pentateuco, ou em outra situação também, que o livro de Gênesis começa assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Aquele assunto está encerrado. No princípio, quando foi esse princípio? Deus é eterno, sei lá quando é que Deus criou o céu e a terra, ponto. Aí, e a terra era sem forma e vazia. Nós já sabemos que a tradução para esse era, a tradução mesmo, né, tornou-se, porque essa maneira de dizer é um pouco arcaica para nós, mas na época que o João Ferreira de Almeida traduziu, era isso que usava, né? Quando fala, agora isso era assim, quer dizer, agora isso havia se tornado. A gente ainda usa, mas muito, não é tão usual assim.
Então, vamos pensar só nos 2000 anos da crucificação até hoje. Vamos esquecer os para trás-mente. Nós temos tecnologia, de fato, nos últimos, vamos pensar aí, Titanic, 1912, se não me engano, né? E começa também a era da fotografia, logo depois vem, o pessoal inventa bicicleta, depois na década de 20, ali, final da década de 20, tem aqueles Fordinho 29, que o povo comprava, não tinha estrada, ele saía com facão, o fazendeiro ia comprar o carro, chegava na concessionária, levava um monte de peão para voltar na carroceria com um facão, para abrir estrada para ele chegar na... Então isso é de 100 anos para cá. As mudanças que nós tivemos em 100 anos são muito grandes. Eu, quando era criança, eu brincava de telefone de latinha. Você pegava uma latinha de extrato de tomate assim, furava, punha uma linha de anzol, punha do outro lado, aí o amiguinho ia para o quintal do vizinho, já era vizinho mesmo o amiguinho, né? Morava lá, aí você ficava aqui, tá me escutando? Quer dizer, até sem a latinha você escutava, né? E eu tô escutando, não precisava nem do telefone, né? Hoje você vê os menininhos pequenininhos, tudo com o celular na mão. Sei lá, a gente já imaginou a nossa vida sem celular hoje, sem estar... Né? Tem gente que vive hoje anunciando coisas no Instagram e trabalha e vende e tal, quer dizer, uma ferramenta importantíssima, mas que é muito recente. Eu comprei um Tijorola, eu era recém-casado, você pagava para receber ligação, pagava para ligar, e a bateria, se você não recebesse ligação nenhuma, ela durava umas 4 horas, se eu recebesse umas 2 ligações, já acabava a bateria. Você andava com um celular e uma bateria maior do que o celular que a gente tem hoje. Então, irmãos, é notório que as coisas têm mudado, e de uma forma muito rápida. Então a Bíblia nos alerta, os fariseus e os saduceus chegaram, segundo o texto, para tentar Jesus, que é o que eles viviam fazendo perguntas capciosas, não é? Enfim, e pediram um sinal, dá um sinal para nós. Ele falou, nenhum sinal vos será dado, a não ser o sinal de Jonas, né, do profeta Jonas. No final a gente fala sobre esse sinal do profeta Jonas, mas o que a gente precisa entender? Em primeiro lugar aqui, não é? Mesmo que não voltemos a nossa atenção para a realidade espiritual do mundo atual, com certeza, nós percebemos que está ficando cada vez mais difícil para vivermos em paz, harmonia, em segurança. Está ficando cada vez mais complicado. E de uma forma assustadora, né? Muito rápida. As pessoas realmente perderam o amor. E a maldade tem se multiplicado, como nós dissemos aqui no começo, iniquidade é maldade. Por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ao mesmo tempo que a igreja sabe que Jesus está às portas. Quando começou essa pandemia, eu conversei com a pastora Liliane e falei assim, olha, eu espero que essa situação terrível que nós estamos vivendo traga um avivamento para a igreja. O povo já acostumou, irmãos. O povo já acostumou com isso. Eles não estão nem aí. O povo assusta um pouco quando acontece alguma coisa perto da gente. Quando acontece na família. Muita gente, aqueles que são considerados negacionistas, por exemplo. Não sou eu que estou dizendo, é um termo que as pessoas falam sobre aqueles que negam, não é, a questão da Covid, não é um termo que eu inventei. Mas nós vemos que quando chega na família, até essas pessoas dão um braço a torcer e dizem, olha, realmente não é aquilo que a gente pensava. Mas ainda assim, irmãos, a gente vê que as pessoas na hora do sofrimento, elas prometem mudança de vida, prometem tantas coisas, e parece que a vida vai voltando àquela rotina, e sente-se que o perigo está se distanciando,
e parece que as promessas já também vão se distanciando. Então a gente precisa entender esse alerta que a Bíblia nos traz. Primeiro ponto, não é difícil identificar que nós estamos vivendo os últimos dias. Segundo ponto, há uma profecia, uma palavra do próprio Jesus, que esses dias também trariam apostasia, trariam um descuido, trariam um descaso, trariam uma frieza espiritual muito grande. E quando Jesus fala isso, Jesus não está falando do ímpio. Jesus está falando para a igreja. Aliás, Jesus pregou para a igreja. Todas as palavras de Jesus foram direcionadas para Israel, e hoje nós somos o Israel de Deus. Então nós precisamos nos atentar para isso. Irmãos, para o mundo, para essa geração de hoje, acreditar que Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, tem uns que até acreditam, mas ficam com vergonha de falar em público, porque isso é meio, você ainda acredita nessas coisas ainda? Não, para com isso. Tem gente que até acredita, mas fica com vergonha de dar o testemunho, né? E aí que entra a palavra que Jesus diz: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei diante dele, diante do Pai. Saiu, né? Demorou, mas saiu aqui. Mas vocês conhecem o texto muito bem. Então nós precisamos saber que Jesus está falando para a igreja. Hoje tem muitas pessoas, por conta das várias teologias que existem por aí, acho que nós já estamos na grande tribulação, acho que não sei o que já é a marca da besta, acho que não... Irmãos, a palavra de Deus é muito clara, principalmente com respeito à marca da besta. A marca da besta é algo que a pessoa vai receber conscientemente, diante do fato de que, para ela receber, ela tem que negar o nome de Cristo. Então, não tem jeito de alguém receber a marca da besta sem consentir com esse termo, certo? Então, não tem nada por aí que é a marca da besta ainda. Claro, a marca da besta pode ser um QR Code, né? Não sei pronunciar direito, como é o Pix? Pode ser. A Bíblia fala que é colocado na mão direita ou na testa. Irmão, já tem máquina de tatuar laser aí, né? Não precisa do tatuador ficar com aquela canetinha, não. O pessoal chega com a máquina laser de tatuar e já tatua na mão da pessoa um QR Code aí, ou na testa da pessoa, onde quer que seja. Pronto. Mas, para que isso seja a marca da besta, é necessário que a pessoa, então, aceite aquilo, negando o nome de Cristo. Ou rejeite aquilo, falando: não, se é para negar Jesus, então não põe em mim. Isso é a marca da besta, né? E segundo o meu pensamento teológico, eu acredito, é o que eu acredito, não é? Na minha linha de pensamento teológico, a marca da besta será aplicada depois do arrebatamento da igreja sobre aqueles que ficarem aqui na grande tribulação, que para mim nós estamos vivendo apenas o início, o princípio das dores. Mas a gente precisa se atentar para isso. Irmãos, isso precisa provocar alguma coisa no nosso coração. A gente precisa lembrar disso diariamente e precisa sentir, falar: Jesus está às portas, Jesus está voltando. Eu lembro que na década de 90, muitos muros, tanto na cidade de Goiânia, quanto nas rodovias, era escrito assim, Jesus está voltando. Parou, o povo não está, nem escreve isso mais. Eu vou começar a fazer uns posts nas minhas redes sociais agora, que é um muro muito grande também, né? Que as pessoas podem visualizar aí. Eu vou fazer um postzinho lá: Jesus está voltando. E postar, semanalmente, diariamente, eu vou postar isso. Nós precisamos fazer com que isso
sinalize para os outros, mas que também traga um alerta para nós mesmos. Cada vez que eu fizer um post desse, ou cada vez que você fizer um post desse, que isso seja para alertar os outros, mas que seja para alertar nós mesmos. Segundo lugar, a constatação de que a má alimentação, não é? Enfim, ela causa doenças, né? Perda da qualidade de vida e até morte. Faz com que as pessoas estejam cada vez mais adquirindo hábitos saudáveis e tornando-se consumidores conscientes. Hoje a gente já lê rótulo para saber o que tem lá, o que a gente está ingerindo. Antigamente, a gente colocava tudo para dentro, era um rótulo bonito, tinha tal. Hoje a gente ainda lê, não é? E assim como a gente sabe que tem coisas que prejudicam a nossa saúde, e a gente precisa se atentar para isso, nós precisamos saber também que tem coisas que prejudicam a nossa alma, prejudicam a nossa vida espiritual, e a gente precisa se atentar para isso, e trabalhar para a edificação da nossa própria alma. Um dia os discípulos de Jesus estavam com ele, não lembro se numa plantação em algum lugar, e eles estavam comendo, aí eles começaram a reclamar, né? Reclamavam de tudo que Jesus fazia, falaram, seus discípulos comem sem lavar as mãos e tal, e Jesus então disse o seguinte, falou, olha, o que contamina o homem, não é o que entra pela boca, e sim o que sai. É claro, irmãos, que o que entra contamina também, mas o que Jesus queria aproveitar naquela hora de aparente reprovação que ele estava sofrendo, é que às vezes as pessoas até se preocupam muito, as academias não estão lotadas hoje por conta dessa restrição, não é? Que diminui o número de pessoas que podem estar participando, mas o povo está aí tentando correr atrás do prejuízo e tentando, não é, manter o físico, aquelas pessoas que fazem esse culto ao corpo, por assim dizer, é o que dizem também, não sei o que estou dizendo. Essas pessoas estão tentando de todas as formas manter esse corpo saudável, escultural, enfim, aquela coisa toda. Nós precisamos atentar, claro, para a nossa saúde física, mas também, e eu diria, muito mais, para a saúde da nossa alma e para a saúde do nosso espírito. Por que eu estou dividindo saúde da alma e saúde do espírito? Irmãos, quando a gente fala em saúde do corpo, a gente fala em questão fisiológica, né, somática. Quando a gente fala em saúde da alma, nós estamos falando em mente, angústia, tristeza, tal. Então nós temos que cuidar para que a gente não viva situações como essa. E aí eu diferencio a alma do espírito, porque espírito é aquilo que nos mantém avivados, alertas, vigilantes. É o óleo na azeite, é o óleo na candeia, né, na lamparina, na parábola das virgens, lá das 10 virgens, as 5 loucas e as 5 prudentes. É aquele azeite que não falta. Isso é a manutenção da nossa vida espiritual. Às vezes, se nós não percebermos, o azeite já acabou faz tempo e o noivo vem. E aí? Quando o noivo vier, não dá tempo de sair para comprar o azeite. Nós temos que ter o azeite na nossa lamparina. Por último, os sinais dos tempos têm trazido frieza espiritual e até apostasia. Foi o que eu disse, os 2 primeiros pontos. Diante desse cenário e a revelação que temos da palavra, deveríamos nos preocupar com a vida espiritual, muito mais do que com nossa saúde corporal. Jesus nos traz esse alerta. Tudo já está traçado, tudo já está pronto. Embora Jesus diz assim, daquele dia e hora ninguém sabe, né? A não ser o Pai. Mas as coisas vão caminhando para aquele momento. Nós podemos imaginar os anjos de prontidão,
só aguardando o ressoar da trombeta, para que a igreja seja recebida no céu, para que o Senhor Jesus possa vir buscar a sua noiva. E nós precisamos, como igreja, ficar alertas, irmãos. Nós não podemos descuidar. Lá em casa a gente conversa todo dia a respeito de saúde, a respeito de vida espiritual, para que a gente não perca esse foco. É fácil a gente se envolver com outras coisas, é muito fácil, principalmente se você tem projetos, e é bom que você tenha, que estão dando certo. É muito fácil você colocar o foco nesses projetos e esquecer a vida espiritual. Eu falo por mim, eu sei que eu falo pela pastora Liliana, eu sei que eu falo pela Sara, eu sei que eu falo pela Isabela também. Eu só posso falar por nós, pela nossa intimidade, mas eu imagino que eu falo por todos vocês também. A minha vida espiritual é muito mais importante que qualquer projeto de vida que eu venha a ter ou que eu tenha. A presença de Deus na minha vida é muito mais importante que qualquer coisa que possa me dar uma visibilidade ou até mesmo lucro. E a gente precisa manter isso aceso, porque isso pode ser a minha realidade hoje, e se eu não vigiar, pode ser que ela não seja a minha realidade amanhã. Isso é o que acontece com muita gente. Baixa a guarda. Nós não podemos baixar a guarda. Eu quero finalizar falando com vocês a respeito do sinal de Jonas. O que é o sinal do profeta Jonas? Vamos pensar aqui, não é? Jonas, ele foi enviado a uma cidade condenada pelo seu pecado, a cidade de Nínive. Com uma palavra de que se houvesse arrependimento, haveria então o perdão e a não destruição daquela cidade. Vamos considerar a cidade de Nínive a vida de cada um de nós. Vamos considerar a mensagem do profeta Jonas como a mensagem do Evangelho que tem sido pregada. Há pecadores que muitas vezes a gente olha e fala assim, eu não sei se aconteceu com você, já aconteceu comigo durante a minha jornada cristã, de às vezes você descobrir, alguém agora é crente, ou alguém agora já é até obreiro na igreja, e eu falo assim, eu pensava que aquela pessoa nunca ia aceitar Jesus, eu achava que nem compensava pregar para aquela pessoa, tanto que ele era um pecador inveterado. Mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus. Então, a mensagem do profeta Jonas, ou o sinal do profeta Jonas, pode ser considerado o evangelho pregado a uma geração perversa e corrompida, mas que pode ser convencida pelo Espírito Santo e pode se voltar para o Senhor. Mas a mensagem do profeta Jonas, ela pode também, não é, ser comparada àquilo que eu falei aqui agora a respeito de mim mesmo. O homem não acreditar no homem. Jonas pregava na cidade de Nínive, mas ele próprio não acreditava que aquela cidade poderia se converter, e nós precisamos nos alertar para isso. Como eu estou dizendo, essa mensagem é para a igreja. Nós precisamos pregar o Evangelho e nos livrar desse sentimento que havia no coração de Jonas, pensando, o que adianta pregar? O povo não quer saber de Deus, não. Que nós tomemos isso como um sinal do profeta Jonas, porque ele interpretou aquela situação como uma situação de perdição sem reversão. Mas nós entendemos que a nossa missão é pregar. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E por último, essa mensagem, esse sinal do profeta Jonas, fala da crucificação e ressurreição de Cristo. Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre de uma baleia, de um grande peixe, Jesus ficou também no ventre, no seio da terra, mas depois ressurgiu. E como nós dissemos ainda há pouco,
muitas pessoas fora da igreja já não acreditam mais na ressurreição, mas o problema é que as pessoas na igreja já estão muitas vezes pensando, por conta dessas mensagens que nós temos aí, dizendo que a palavra de Deus não é absoluta, a palavra de Deus é relativa, aquilo que a Bíblia afirma que é pecado, as pessoas já estão dizendo, não é bem assim, foi uma interpretação muito forte, uma interpretação. Não, irmãos, o que a Bíblia diz é o que a Bíblia quer dizer mesmo, e a gente precisa então tomar para a nossa vida esses sinais. Nós precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor e dia a dia nos lembrar que a tendência da nossa carne é não reconhecer os sinais, pelo menos não perseverar no reconhecimento desses sinais. Eu acredito que quando esse vírus chegou aí, muita gente falou, agora Jesus está voltando, agora Jesus está voltando, mas agora o povo já está confiando em outras coisas, o povo já está totalmente baixando a guarda e já está fazendo planos para o futuro, infelizmente um futuro de uma vida espiritual morna, e até fria, né? E Jesus disse, oxalá fosse frio ou quente, porque o morno eu vou vomitar da minha boca. Que nós possamos, irmãos, aquecer o nosso coração com a chama do Espírito Santo, que nós não sejamos crentes frios, muito menos mornos, mas que nós sejamos crentes quentes, cheios da presença do Espírito Santo, e com certeza, a volta de Jesus é para essa geração. Eu creio nisso, eu creio, a vinda de Jesus é para esses dias, e Ele é soberano, né? Como a parábola do samaritano ali, do bom samaritano. Aquele bom samaritano recolheu aquele homem enfermo, chegou na estrebaria, deu 2 moedas para ele, era um denário, cada denário era um dia de serviço, falou assim, eu vou ali, eu volto depois. Na volta, se eu demorar mais do que esses 2 dias, eu pago o que tiver passado na conta. Então Jesus pode bancar, né? Alguém usou esse texto como uma mensagem famosa na virada do ano, aí falando sobre o ano 2000, não é? Que Jesus viria no ano 2000, mas se passasse um pouco, era como essa parábola aí, enfim. Então, se Jesus demorar um pouquinho mais, Ele é soberano. A nossa função é nos manter com a nossa lamparina cheia de azeite, com o nosso coração aquecido e aguardando a volta de Jesus para essa noite. Tem um ditado aí, eu encerro com esse ditado, né? Que nós possamos trabalhar como se Jesus demorasse muito ainda a voltar, e que a gente possa viver como se Ele voltasse ainda hoje. Então a gente precisa fazer isso, trabalhar, não é, como se a gente fosse, e de fato está construindo algo para o futuro, mas viver a essência da nossa vida, crendo que a vinda do Senhor Jesus está às portas.